Começa aqui uma série de 3 reportagens que vai trazer o drama vivido por uma grande parcela da população das mulheres brasileiras. Um drama que em muitos casos se transforma em tragédia. Uma tragédia que deixa sequelas profundas, famílias destruídas, crianças órfãs de mães assassinadas e pais encarcerados, muitas vezes foragidos da justiça. Estamos falando da violência praticada por homens contra mulheres. No Brasil, 1 a cada 5 mulheres já passou por essa experiência. 66% das desavenças entre homens e mulheres se transformam em violência física, e isso pode acabar em morte. Foi o que aconteceu com cerca de 48 mil brasileiras entre 2001 e 2011. Para conter o avanço espiral da violência contra as mulheres no Brasil, no início deste ano foi sancionada a Lei do Feminicídio, a fim de punir com mais rigor homicídios praticados contra mulheres por questão de gênero. Mas será mesmo que essa é a solução para o problema? É o que você vai acompanhar nessa série de 3 reportagens que vai trazer a discussão de 3 temas. A primeira são as raízes da violência. A segunda, as consequências dessa violência. E a terceira, a lei pune, mas não resolve. Acompanhe agora. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim? Mão cheia de dedo cheio de unha suja. E passou de mim pra cima de moaja mesma, né? Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. As agressões contra as mulheres não são um fenômeno recente. Historicamente, as mulheres vivem sob o domínio de sociedades e de gerações marcadas pelo poder masculino. Na sociedade machista, a mulher é desprovida de honra própria. Ela também não tem nome, porque ela casa, muda de nome, você recebe o convite de casamento, é senhor e senhora José da Silva, mas é o nome da mulher, não tem. Toda sociedade desigual tem essa marca da dominação, da exclusão. E essa é uma marca patriarcal em toda a nossa história, a história da humanidade. Nós vivemos num mundo machista, num mundo marcado por uma ideologia patriarcal, uma ideologia de submissão de sexos. A violência surge quando por parte do homem como uma tentativa de recuperar um poder que lhe foi perdido, um poder que lhe era original, entre aspas, ou quando esse poder está sendo ameaçado, então ele recorre à violência. Em 2014, no Brasil, do total de mais de 50 mil denúncias de violência contra mulheres, quase 52% corresponderam à violência física. E o que é mais cruel, 43% das mulheres em situação de violência sofrem agressões diariamente. Foram muitas brigas, muitas agressões, eu apanhei grávida, mas eu tinha que aguentar. Porque assim, eu não tinha mais a mesma capacidade para trabalhar por conta do meu filho, que precisava de tratamento, e o meu psicológico estava horrível. A mulher fisicamente é mais fraca que o homem, então é muito difícil uma mulher conseguir realmente se defender fisicamente de uma agressão de homem. Mas a história de sofrimento de uma dessas mulheres trouxe um alento ao cenário das agressões contra as mulheres no Brasil. Sobrevivente de 2 tentativas de homicídio praticado pelo próprio marido, Maria da Penha Fernandes tornou visível as fragilidades das leis brasileiras. E então, em 7 de agosto de 2006, foi sancionada a Lei Maria da Penha, um avanço no combate à violência contra as mulheres. A Lei Maria da Penha é uma conquista, foi uma conquista. A partir dela, de lá para cá, muitas pessoas começram a enxergar a violência doméstica e familiar contra a mulher de uma forma diferente. Ela apresenta uma série de violências, que não é só agressão física. Tem agressão física, agressão verbal, agressão patrimonial, né? Tem uma série de agressões que podem ser feitas, que demonstram esse poder do homem sobre a mulher. Uma pesquisa do IPEA, realizada em março de 2015, revela que a Lei Maria da Penha fez diminuir em 10% a taxa de homicídios de mulheres praticados na própria família. A pesquisa revelou também que 98% da população brasileira conhece esta lei. A Lei Maria da Penha ensinou direitinho, porque teve uma diminuição enorme dos casos de violência contra a mulher
no começo. Aí depois viram que não estava funcionando muito bem a lei e aí voltou a questão da violência. Mesmo com a legislação mais severa, mulheres não deixaram de ser vítimas de agressores com os quais convivem no dia a dia. Somente no ano de 2011, mais de 4.500 mulheres foram assassinadas, simplesmente por pertencerem a um gênero culturalmente identificado com a fragilidade. Não funciona como deveria. Existe, mas é preciso exigir o seu funcionamento, exigir o aparelhamento das delegacias da mulher. Nós temos que ter um corpo de seguranças, de policiais, que vão proteger as mulheres vítimas de violência. Porque não adianta nada você decretar que o sujeito não pode chegar perto da mulher 1 quilômetro. Mas quem que está verificando isso? Quem é que é o fiscal? Quem é que vai proteger essa mulher? Se entendeu, a partir principalmente de algumas leis introduzidas no sistema penal, como a própria Lei Maria da Penha, uma necessidade ainda maior de proteção à mulher. Essa maior proteção à mulher ganhou reforço em março de 2015, quando foi sancionada a Lei do Feminicídio. O objetivo é punir com mais rigor os homicídios praticados contra mulheres por questão de gênero. Virou uma espécie de homicídio qualificado, e todo homicídio qualificado é considerado crime hediondo. Então, acaba que a punição é mais severa, muda um pouquinho o tratamento. Na próxima reportagem, as consequências da violência. Você vai conhecer histórias de mulheres vítimas de seus agressores, familiares obrigados a lidar com a dor da perda e ainda, o que é a lei do feminicídio e como funciona a cabeça de um agressor. Nesta segunda reportagem da série Um Ato de Covardia, você vai conhecer histórias de mulheres que foram agredidas, torturadas ou mortas por homens. Homens com quais mantinham algum relacionamento afetivo. E é aqui, na Delegacia de Homicídios, que vem parar essa parte mais visível da tragédia. Uma tragédia chamada feminicídio, que começam por pequenas agressões e terminam em morte. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. No período de janeiro a setembro deste ano, foram registrados quase 90 mil inquéritos envolvendo várias formas de violência contra as mulheres. Nos primeiros 6 meses de 2015, a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, um órgão do governo federal, recebeu mais de 32 mil denúncias vindas de todos os estados da federação. A mesa de trabalho dessa promotora de justiça reúne uma pequena amostra do que está acontecendo pelo país. A maioria desses casos, lesão corporal, ameaça, porque não cozinhou direito, porque foi buscar o filho na hora errada, a mãe não deixou, porque estava falando no celular, já achou que ela estava aprontando, porque ela saiu, chegou um pouco mais tarde, apanhou. É controle, é o controle da vida da mulher. E cada agressão uma pior do que a outra. Houve vezes em que eu tive que parar no hospital, cheia de marca roxa, ou muitas vezes fiquei com as crianças em casa sozinha até de madrugada, ele chegava quando ele bem queria. Eu fiquei, refém dele uns 4 meses. Ele ligava de manhã, 5 minutos, em 5 minutos que ele ligava, eu tinha que atender. E eu tinha que dar satisfação da minha vida, falar quem estava lá, e se tinha alguém perto, eu mandava calar a boca. Para o agressor, a mulher é uma propriedade da qual ele pode dispor como quiser. Por isso, o espancamento, as agressões verbais, a violência física e mental. Ela morre nessa condição de submissão carnal. O homem precisa controlar o corpo, precisa ter a dominação do corpo, que vai desde a dominação da morte, que eu te mato para te dominar plenamente, ou eu bato em você, eu te humilho, eu faço você sofrer para eu te dominar, quer dizer, a dominação pelo corpo. Você deforma a mulher, pronto, você destrói o corpo dela, você controla a mulher pela destruição do corpo, o mata ou deforma. Ele chegou em casa no domingo, 7 horas da noite, tentou me enforcar. Dessa vez ele queria me matar mesmo. Meu filho pediu socorro, minha amiga veio correndo até minha casa. E antes de chegar na minha casa, ela passou por um carro da guarda municipal que entrou dentro da minha casa e tirou ele de cima de mim, com o braço no meu pescoço, tentando me matar. Segundo a Unifem, a Lei Maria da Penha é uma das mais avançadas do mundo. Para chegar a esta conclusão, o órgão da ONU comparou o Brasil a outras 90 nações que têm legislação sobre o tema. Mas os números indicam,
Até agora, a Lei Maria da Penha foi insuficiente para tirar o Brasil da condição de 7º país onde mais se matam mulheres no mundo. Aí quando chegou na porta da minha casa, ele puxou a arma e deu um tiro no meu peito. Na hora eu não senti nada, eu só percebi que o tiro tinha me pego porque o sangue espirrou. Em 10 anos no Brasil, ocorreram 5.664 mortes de mulheres por causas violentas. Uma a cada 90 minutos. 1/3 dessas mulheres foram assassinadas dentro da própria casa. Este foi o caso da Priscila Marques. Ela foi morta pelo marido Denis William Rando na residência em que moravam na cidade de Limeira. Durante uma discussão, Denis ameaçou Priscila e chegou a disparar um tiro contra a parede. Ela se escondeu na casa dos pais, mas isso foi em vão, porque Denis acabou agindo contra ela e a sobrinha. A menina de 5 anos sobreviveu, mas a Priscila morreu no dia seguinte. A gente saiu todos juntos de dentro de casa, eu, a mãe dele, minha esposa, minha filha, minhas 2 netas. E quando a gente saiu na calçada, ele saiu do lado junto, eu simplesmente ouvi ele dizer, agora você vai morrer. E atirou na minha filha. Eu parti para cima dele e ele atirou em mim, puxou o gatilho 2 vezes, a arma falhou, aí ele saiu correndo. Ela viu tudo, ela gritava, mãe, mãe, não morre, mãe, não fecha os olhos, mãe, abraçava a mãe dela e beijava. Foi uma cena muito triste, muito triste. Ele atirou na minha netinha também, não foi acidental, foi para matar ela. Na Central de Atendimento à Mulher, que funciona como Disque 180, pelo menos 80% dessas vítimas de violência possuem filhos. 64% dessas crianças já presenciaram algum tipo de agressão e quase 19% delas já sofreram agressão junto com a mãe. Se considera mais grave aquele fato, aquele feminicídio praticado na presença do filho. Por quê? Porque ele pode reproduzir os atos violentos quando ele for adulto. É isso acontece. Ela ficou uma menina parece mais agressiva. O coraçãozinho dela hoje, tudo o nome que ela vê do pai dela rabisca. Ela rabisca o nome dele. Nem o nome dele ela está aceitando. O nome de Denis. Hoje no coraçãozinho dela. Agora não sei quando vai ser, quando ela crescer mais, né? Eu espero para a vida do Denis que ele fica vários anos preso para ele se regenerar. E entra na sociedade e ajuda o nosso país a se desenvolver normalmente. Esses homens se reúnem uma vez por semana na cidade de São Paulo por determinação da Justiça. Eles foram condenados com base na Lei Maria da Penha e, ao participar dessa terapia em grupo, buscam o benefício da redução da pena. Para o psicólogo que os acompanha, o sentimento machista que domina estes homens não tolera a independência conquistada pelas mulheres. Muitos deles ainda acham que a mulher é um tipo de posse dele, um objeto que deve satisfação, que deve, enfim, que deve responder por ele, né? Porque, afinal de contas, o homem tem mais poder que a mulher, né? Ele acha. O homem, ele não está preparado para conviver com a mulher independente. A mulher independente, ela soa de repente até como uma afronta à masculinidade do homem, ao poder do homem. A estratégia dos agressores é quase sempre a mesma. Para se livrar da culpa, jogam nas costas da mulher as causas da violência. Porque o agressor chega e arrola um monte de testemunha para começar a colocar em dúvida a palavra dela segundo o seu comportamento, como se o comportamento dela fosse determinante para que ela seja agredida, que ela é louca, que ela é depressiva. É isso que eles fazem. Agressores considerados recuperáveis são apenas uma pequena parte do problema. Casos que terminam com assassinatos é que são o principal foco da lei do feminicídio. Lei que, segundo estudiosos, tem por mérito trazer mais visibilidade a este problema da nossa sociedade. E é isso que você verá no próximo bloco de Um Ato de Covardia. Nessa terceira e última reportagem da série Um Ato de Covardia, você vai conhecer como funciona a cabeça de um agressor de mulheres e a mente de um psicopata em geral. Vamos contar também a história de violência de 3 homens que em breve estarão sentados aqui, no banco dos réus, para responder pelos crimes que cometeram. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Uma parte da violência contra as mulheres envolve o que alguns juristas ainda chamam de crimes passionais. Esses crimes ganham esta denominação porque são derivados de relações afetivas, na maioria das vezes movidos pelo ciúme. Mas afinal, uma pessoa mata por amor? Quem ama não mata. Quem mata é porque está com ódio.
Então, uma desculpa para o crime passional é um crime de amor. Não é, né? É um crime de ódio. Ciúme não é amor. Não tem nada a ver com amor, porque quem ama quer a felicidade do ser amado. Quem tem ciúme é egoísta, é inseguro e por vezes é cruel. É a posse, é o poder, é isso. Sempre aconteceu isso. Então, quando é criada a figura do feminicídio, nesse particular específico, acaba essa discussão. Você não interessa mais se é fútil ou se é torpe. O fato é que, por ser nessa situação específica do feminicídio, é qualificado. No final está resolvido esse problema da dosagem de pena. Ciúmes, possessividade, ódio, covardia. A mente de um homem que usa da violência para impor suas vontades à mulher é tema de muitos estudos. Um deles, do psicólogo canadense Robert Hare, conclui que pelo menos 1% da população mundial é formada por psicopatas. São 70 milhões de psicopatas no mundo, 245 mil deles só no Brasil. Em geral, o psicopata ele se sente superior aos outros, né? Então, numa relação, né, vamos dizer, afetiva, quando ele percebe que a outra pessoa está sendo mais do que ele, de alguma forma, né, por algum motivo, ele vai tentar superar a pessoa. E a gente via alguma atitude errada dele, assim, muito bruto, muito temperamental, só ele que sabia as coisas. Jamais um homem em si vai tirar a vida da própria esposa e dos próprios filhos. Mas será que todo agressor de mulheres é um doente mental? Esse é um tema delicado em torno do qual há muita polêmica. Então eu não posso condená-lo. Se ele é doente, ele fez aquilo porque ele é doente. Então não é caso de condenação, é caso do quê? De internação para tratamento. Não é uma pessoa doente, ele tem plena consciência de tudo que ele faz, né? Se ele não quisesse, ele não faria. Então o que ele precisa? De desenvolvimento da sensibilidade, que é algo que ele praticamente não tem. José Leôncio é acusado de tentativa de feminicídio. Leôncio agrediu a ex-mulher com uma enxadada. Ele responde em liberdade. Denis William Rando está preso acusado de feminicídio. Ele deu 2 tiros em Priscila Marques após ela descobrir uma traição e pedir o divórcio. Jorge Matos dos Santos também responde por feminicídio. Ele degolou Daniele Aparecida de Sá após ela confirmar que o traiu. Jorge aguarda o julgamento em liberdade. Então eu peguei enxada e falei, nossa, essa mulher é forte, ela pegar, me mata, né? Eu sou magrela e ela é forte, né? E braba ela, tá bebinhazinha. E parei enxada assim, só que eu não bati nela, não, que eu não tinha atenção com ela. Parei enxada assim, ela veio, meteu, ela tava doida, né? Meteu a cara na enxada. Bateu com a cara na enxada e cortou. Aí começou a fazer o berreiro lá na rua. Socorro, socorro, o Zé tá me matando. Aí eu fui de ré, assim, caiu de uma vala, né? Eu joguei a enxada pra lá, dei a mão pra ela, levantei ela ainda. Aí levantei ela. Aí o outro vizinho chamou a ambulância pra ela. Eu só me defendi, né? Essa parei, que ela tava louca. No dia dos fatos, ela chegou em casa por volta de 2 da manhã, também alterada, e ele estava aguardando ela voltar. E aí eles iniciaram uma discussão, também por ciúmes. Ele relatou que ele acusou ela de ter um amante, ela confirmou. O fato é que eles ainda tinham um relacionamento conjugal, moravam na mesma casa. Ele estava numa situação de privilégio, que a gente chama que ele estava sob domínio de violenta emoção. Ele ouviu da mulher que ela tinha um amante. A vítima provocou ele nessa discussão. Sancionada em 9 de março de 2015, a Lei do Feminicídio alterou o Código Penal de 1990. Com a nova legislação, crimes praticados contra o gênero feminino passaram a figurar entre os crimes hediondos, ou seja, é agora um dos mais graves delitos dos quais um homem pode ser acusado. Ou seja, a circunstância fundamental para qualificar não é qualquer mulher, é a circunstância da morte ter se dado em virtude de ser mulher. Nós teríamos uma pena não só mais de 6 a 20 anos, mas de 12 a 30 anos. Mas será que os homens propensos a cometer brutalidade contra as mulheres vão se intimidar com a nova lei? Será que os atos de covardia que tanto envergonham o Brasil vão diminuir? E a mulher deixará de morrer simplesmente por ser mulher? Se ele resolver matar, não vai ser um boletim de ocorrência que vai mudar isso. O que deve acontecer numa relação em que começa a existir, né, uma violência, isso é sinal de que essa relação chegou no fim. O problema do crime, e especialmente desse crime, em que a mulher, na condição de gênero,
é vítima, seja de lesão corporal até de homicídio, é uma questão puramente de ordem social e não penal. Se nós tivermos já o feminicídio na denúncia e na condenação, nós estatisticamente podemos levantar, houve tantos feminicídios. Então isso pode, em termos estatísticos, ajudar. Não vejo muito outro efeito, não. Se para os especialistas a lei do feminicídio não traz grandes mudanças, para elas, as vítimas, é uma gota de esperança no oceano de crueldades. Quem sabe ao tornar o problema mais visível, a sociedade se mobilize para evitar que cada vez mais mulheres sejam vítimas indefesas de tantos atos de covardia. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de